Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E agora a gente vai para a segunda parte, né, da nossa live, que eu trouxe com um tema bem curioso, né? Mas vocês viram que eu já dei a resposta logo no começo, porque meu foco era só chamar a tua atenção para esse tema. Mas o meu foco é mostrar para você o processo da avaliação, mostrar para você o resultado desse processo da avaliação, o nosso objetivo, né? Nosso objeto maior de estudo. E aí eu venho para a segunda pergunta que mais me fazem sobre diagnóstico é: Karen, se eu tenho um paciente que chega para mim e ele já tem diagnóstico, ele já tem um laudo, eu preciso fazer a avaliação ou eu posso pular direto para a intervenção, porque eu já sei o diagnóstico dele? E a minha resposta sempre contundente é sempre a mesma. Com certeza precisa fazer a avaliação. Por quê? Porque o nosso objetivo não é dar o diagnóstico. Então, independente se o paciente tem ou não tem diagnóstico, nosso protocolo de atendimento clínico, ele nos exige realizar a avaliação. Porque a avaliação, ela tem como objetivo entender o ponto em que o sujeito se encontra em relação ao processo de aprendizagem. E não é porque ele tem um diagnóstico que ele vai estar sempre no mesmo ponto. A Karen pode ter TDAH, a Ana pode ter TDAH, o Paulo pode ter TDAH, o João pode ter TDAH, mas cada um vai ter uma relação diferente com a aprendizagem. E a avaliação neuropsicopedagógica é para entender do sujeito e não o transtorno por trás, tá? Nós precisamos conhecer os transtornos para conseguir identificar o que é transtorno, o que não é transtorno, o que está prejudicando ali, que o transtorno vai prejudicar naturalmente, mas cada sujeito encontra-se num ponto em relação à sua própria aprendizagem, em relação ao seu processo de aprendizagem. Então, nós precisamos sempre fazer a avaliação neuropsicopedagógica. Nós nunca vamos pular para a intervenção. Por quê? E eu vou falar do contexto clínico. Prestem atenção que isso é importante. Contexto clínico. Por que que a gente não pula para a intervenção? Porque como é que eu vou elaborar um plano de intervenção específico, individualizado, que seja para o meu paciente ter sucesso dentro do processo de aprendizagem dele, se eu não fiz um processo de avaliação, se eu não conheço o histórico escolar, se eu não conheço o histórico familiar, se eu não conheço as suas potencialidades, as suas dificuldades. Então, não é possível elaborar um plano específico sem realizar um processo de avaliação. E aí, na avaliação, nós vamos utilizar, né, de instrumentos quantitativos e qualitativos para desenvolver na intervenção. Meu processo de avaliação não é baseado num diagnóstico, não é baseado em dar um laudo técnico. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos que quando chega um paciente para mim, eu acho que ele tem tal coisa, ou quando, né, um profissional, o professor encaminha com essa fala, um pai chega com essa fala, eu acho que ele é hiperativo. A escola, esse aí tem TDAH. E aí eu olho e falo assim, eu acho que tem TDAH. Eu vou criar uma avaliação que tente desmontar essa hipótese, para eu realmente enxergar o sujeito por trás de rótulos. Então, às vezes, até o meu paciente que já tem um diagnóstico, eu deixo um pouquinho de lado por um momento o seu diagnóstico, faço meu protocolo de avaliação para entender como ele se relaciona com a aprendizagem, e aí sim, se eu vejo lá os indicativos, isso aqui tá aqui no diagnóstico, tal, que já aconteceu de eu pegar paciente que tinha um diagnóstico e na hora de eu confrontar, né, as atitudes do paciente, as habilidades acadêmicas básicas, mais o DSM, que são todos os critérios, né, para transtornos mentais, que o paciente não ter aquilo, né, não ter, apenas alguém falou e ficou, entende? Então, a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado para fazer esses processos de avaliação. E
quando a gente levantar hipóteses, né? Porque, como eu falei, o nosso processo de avaliação é para entender a relação do sujeito com a aprendizagem, para que eu elabore a minha intervenção, tá? Então, a gente precisa elaborar essa intervenção a partir já da avaliação. Agora, se no final da avaliação eu identifiquei, né, levantei hipóteses que pode ter algo além, como possível transtorno ou alguma questão, até às vezes de cunho emocional ou familiar, aí eu preciso fazer os encaminhamentos e também fazer a intervenção.